Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para o nosso habitual bate-papo sobre espiritualidade, sobre terapias, sobre caminhos a seguir, dentre isso, outras coisas mais. Portanto, ajuste o vosso GPS, já vai dando like, toca no sininho, faça um comentário, ajude a página a se movimentar, porque o papo de hoje é sobre Reiki, sobre a mestra Tiná, que hoje ela já esteve aqui, mas voltou para nos explicar e nos apresentar mais a mestra Tiná. Patrícia, é um prazer tê-la de volta. Gratidão, prazer é meu. Continuar aqui a nos ajudar e a explicar um pouco mais sobre o Reiki, um pouco mais sobre a mestra Tiná, que eu sei que é a sua mentora, que é a sua guia, que é o seu fractal. Você vai explicar isso para a gente. Vou explicar mais um pouquinho, até para escorrer tudo que vai, né? Que a gente vai, a nossa conversa agora. Sim. Gratidão a minha, de novo, pelo convite. Quero deixar registrado aqui no ar para os seus ouvintes a satisfação de ver o teu caminho, de ver a tua jornada, de ver o quanto de conhecimento positivo você está trazendo para as pessoas. Agraciar também, respeitar muito todos os convidados que você recebe, que são todos com conteúdos assim excepcionais para que cada um que está ouvindo, né, receba aquilo e se conecte com um pouco de cada coisa. É claro que existe a questão da ressonância, então cada conteúdo vai ativar dentro dos seus ouvintes, né, aquilo que está adormecido, e alguns vão se familiarizar com uma coisa, menos com outras, mas esse é o trabalho do missionário da luz, né? Daquele que traz referências do despertar. A nós, né, só cabe mostrar, né, apresentar. E aí cada um vai utilizar essa ferramenta ou esse conhecimento como o seu próprio eu maior quer, né? Exato. Então, isso é muito satisfatório ter pessoas que tenham páginas dedicadas a essa pluralidade espiritual, porque hoje em dia existem muitas páginas, evidentemente, mas muitas também com foco ou uma coisa ou outra coisa, né? E o seu trabalho ele é muito parecido com a nossa visão, né? A minha visão, a visão do Instituto Lux, Casuar Campo de Estrelas, sobre a universalidade, né, de tudo, essa pluralidade em tudo, né, de desconstruir barreiras, né? Então, Exato. quando a gente traz a informação, quando a gente traz com respeito pessoas que cada uma tem a sua jornada de luz, tem a sua busca, e de repente se encontraram numa determinada função, ou terapeutas, ou estudiosos, mas são pessoas que querem, com muito amor, fazer a diferença no planeta, né? Elas estão ali tentando, dentro do pequeno cosmos dela, né, fazer uma diferença na sociedade ali onde ela está inserida. Então, isso é muito positivo e que isso se multiplique para outras pessoas. Então, eu queria deixar esse agradecimento no ar também, e para todos os que passaram aí com você, que são muito especiais e importantes para essa nossa nova jornada aí, rumo à nova era. Exato. A gente é que agradece a vossa generosidade, porque todos vocês que vêm aqui se expõem e traz o conhecimento que a gente do lado de cá, o conhecimento como terapeuta, que a gente do lado de cá não entende muito bem como paciente, sabe que precisa, Uhum. mas não entende muito bem. E vocês fazem isso com uma generosidade tamanha que a gente só agradece, tem muita gratidão. Esse trabalho aqui é pequenininho, mas é uma pecinha do quebra-cabeça
né? Faz muita diferença a pecinha do quebra-cabeça, né? É, Faltando uma, né? é, faz muita diferença, né? O quebra-cabeça não se compõe a beleza daquilo que está se tentando mostrar. Todos somos importantes, né? Cada célula é importante. Então, Sim, que a gente não se apegue a números nunca, porque não é sobre números, é não. sobre qualidade, É sobre né? Então, frequência, né? exatamente. Eu aprendi a entender também esses conceitos, apesar de ser uma pessoa, estar humana na carne, vivenciando, experimentando a oportunidade da vida, como qualquer pessoa normal, com todos os desafios de uma vida comum, com todos os problemas, né, dessa vida e todas as coisas boas também que a vida traz, a gente vai aprendendo, reaprendendo, né, relembrando aos poucos a nossa essência e entendendo realmente o que é o correto, aquilo que é realmente positivo dentro dessa experiência de vida. É importante a gente primar por tentar, ao mínimo, nos conectar com aquilo que vai trazer benefícios, que vai trazer expansão, que vai trazer conhecimento, que vai alimentar a nossa alma, né? Com conhecimentos que vão transcender aí o tempo, o espaço e vão lá para frente. Não. Então, isso é muito legal. O espiritismo ele sempre falava sobre esse assunto, né? Sobre dentro das leituras e dos ensinamentos espíritas. Eu fui criada, né, numa família paterna que tinha o espiritismo como fundamento religioso, então eu sempre ouvia, desde pequenininha, minhas tias, enfim, minha família falando que a gente não levava nada, né, da Terra, dessa experiência que a gente passaria, mas que o conhecimento a gente levaria, né? Tudo que fosse conhecimento, isso você leva para onde você for, porque está impresso no teu espírito e barra, eu falo que está impresso na nossa alma. Então, fazer essas descobertas, descobrir ferramentas, descobrir caminhos, descobrir conteúdos, conhecimentos que estavam apagados em nós, desligados em nós, é muito importante. Por isso que todo tipo de conhecimento, seja ele qual for, desde que ele atue para benefício de expansão, de evolução, para mim ele é completamente importante, então todas as pessoas têm direito de transitar aí nos seus espaços espirituais, né? Buscar comer, beber de tudo quanto é fonte, porque quanto mais melhor, e é isso mesmo, e cada um vai digerindo isso de um jeito. Chega uma hora que isso tudo vira um bolo bom. Então, você Sim, acaba consumindo e vai formando o teu caráter, formando a tua essência, e é isso que a gente é um todo, né? Mas um todo que se fragmentou e está tentando juntar esses pedacinhos para se refazer. Me apresentando, como você falou um pouquinho, eu sou a mestra Tiná, esse é meu nome cósmico, não? sim. Você usou o termo mentora. Na verdade, a mestra Tiná é meu eu superior. Então, esse é meu nome cósmico, é o nome, meu nome de alma, ok? Hum, Então, desde que eu saí de quem me gerou, que aí a gente vai falar sobre isso, eu tenho uma individualidade, eu tenho esse nome. A Patrícia é a versão humana neste tempo, desta experiência, dessa jornada aqui. Então, meu nome de batismo é Patrícia, mas a mestra Tiná é quem assume o veículo. Agora é uma coisa só, não tenho mais essa separação. Então, eu sou uma parte, um fractal mesmo de alma da Mãe Universal, né? Existem 12 partes da Mãe Universal encarnadas no planeta. Eu não sei te dizer neste exato momento se todas estão vivas,
e estão ativas dentro da sua missão de alma, ou seja, ter este pedaço de experiência da própria mãe. E por que que outras mulheres não pode ser? Porque tem gente que fala assim, mas todas as mulheres que têm uma linhagem, enfim, espiritual importante, leva até a mãe, leva, né? É um pedaço dela. Nós todos somos. Até porque a gente está falando da mãe do universo, então ela é mãe de todos. Isso é chover no molhado. Porém, vamos imaginar que a mãe do universo se clonou. Então, ela fez 12 clones específicos dela. Esses 12 clones expandiram pelos universos afora. E no planeta Terra, ela faz esse mesmo movimento. Ela desce em 12 fragmentos. Por que que é diferente de outras pessoas? E não desmerecendo outras pessoas que tenham a Mãe Universal como sua guia, como sua referência espiritual. Porque para ela se manifestar, a mãe do universo, o Espírito Santo de Deus, a divina, a deusa, enfim, cada cultura conhece ela de uma forma. Para ela se manifestar, ela precisa de um fragmento dela. Então, para ela descer, para ela se manifestar, para ela expandir a energia dela aonde ela está, e mudar e alterar o curso, né, da história, ela precisa de um exemplar com o DNA dela encarnado naquela experiência, seja aqui no planeta Terra, seja em Vênus, seja em outra atmosfera, em outra dimensão, é assim que funciona. Então, ela coloca as suas sementes, ela planta essas sementes e permite que essas sementes tenham individualidade e experiencie todas as formas, as forças de experiência. Mas, no momento em que ela precisa atuar, ter uma interferência maior na história daquela população, daquela cultura, ela precisa se manifestar. Então, ela faz isso através de um clone. É como se eu vou explicar dessa forma, não é a melhor palavra, mas é só para de repente quem não entende fractal entender. Então, essa é Tiná. Tiná é como se fosse uma irmã da Mãe Universal. Ela está sempre ao lado, juntas, e elas descem nessas experiências. Então, eu acesso, por ser uma parte dela, eu consigo acessar as experiências que ela teve, acessar o registro dela de memória, até porque faz parte do meu registro de memória. Mas a Mestra Tiná é individualizada, então eu tenho as minhas memórias, as minhas experiências, mas eu também posso acessar as experiências dela. E assim eu acessei todas as experiências, pelo menos a maioria daquelas que foi me permitido, as mais importantes, e a minha energia, onde eu vou, as pessoas, mesmo não sabendo, não entendendo nada sobre esse assunto, me reconhecem espiritualmente. E isso eu estou falando de qualquer espaço espiritual que eu adentrar, que eu pisar, que eu frequentar, coisa que eu não faço por proteção da minha energia, mas quando eu fazia, as pessoas me reconheciam. As pessoas que gostam, que têm afinidade com essa energia, que necessitam dessa energia, e aquelas que têm repulsa da energia da mãe. Então é muito fácil saber, porque as que têm repulsa começam a me atacar espiritualmente, porque ofende, né? Então é isso. E eu, há 8 anos atrás, fui despertada para isso, para essa informação. Antes de 8 anos, eu era uma mulher normal, com uma vida comum, muito buscadora, sempre fui, então eu tenho um conhecimento muito vasto por ser autodidata, no sentido de buscar sozinha, ler, estudar, sobre tudo, mas eu tinha
várias características humanas de julgamentos, preconceitos, coisas que eu não entendia, mas que eu também criei o meu juízo de valores e Uhum. ali eu fiquei naquele platô, acho que como todos, né? Antes do seu despertar. E aí, nesse movimento de acesso a essas informações, foram através de contato espiritual, e foi quando a gente fundou o Instituto Lux Campo de Estrelas, eu e meu marido, através dessa comunicação espiritual, como se fosse um chamado espiritual, né? Um chamado ao nosso despertar para essa missão que a gente hoje está conduzindo, estamos à frente. E foi ali que eu comecei a receber upgrades espirituais. Foi um processo de iluminação. Eu falo que eu brinco com os meus alunos que foi a toque de caixa, porque é tipo assim: acorda e não temos mais tempo, e você não tem tempo para fazer cursos, se preparar, igual muitas pessoas fazem, vão fazer seus cursos de formação, enfim, para buscar se engrandecer e ter conhecimento para poder ajudar as pessoas. Isso não aconteceu comigo, né? Você foi direto, fizeram o Não download. aconteceu. Eu tive processo de abdução. Eu falo que é abdução, porque é a palavra mais adequada para isso, de ser levada às naves da Confederação e em outros planetas, participar de reuniões, enfim. Quando me acordaram, me despertaram, a partir daquele momento eu comecei a lembrar algumas coisas. Hum. E aí, dentro desse processo de me convocar, né, eu comecei a ser levada. Então, eu não, até então, eu não tinha tido experiências espirituais nenhuma. Desdobramento astral, viagem no tempo, enfim. E eu passei a tê-las. Só que essas aberturas, elas eram muito pontuais para me preparar. Então, não era assim, viagem turismo, não. Ah, vamos lá conhecer como é que é lá em cima. Não. Então, eram viagens pontuais com uma agenda mesmo, né? Um roteiro, ó, vai levar, mas é para fazer isso e isso. E aí eu comecei a receber upgrades, né? Esses upgrades vieram através de limpeza dos meus chakras, em primeiro lugar, até porque meus chakras carregavam registros de memórias de coisas que não foram tão boas que eu já tinha passado. Primeiro, eles fizeram uma bateria de limpeza. Eles quem, né? Só para fazer um paralelo, eles são a equipe espiritual que estava naquele momento se manifestando conosco, né? Não eram extraterrestres, eram Sim. espíritos. Extraterrestres de Sírios, irmãos meus de linhagem de Sírios, de onde eu sou, é a minha casa original. É, teve outras, eu não vou, hierarquias espirituais, né? Mestre Sananda, em primeiro lugar, né? Eu tive vários encontros com ele, só que assim, os primeiros encontros foram bem difíceis para mim, porque eu acho que dentro de um conceito espiritual, todo aquele que é cristão, ele tem Jesus como um grande ídolo. Uhum, É um ídolo, né? E a gente aprendeu desde cedo que isso é algo inacessível. Tipo, você uhum, sabe que ele existiu, mas você nunca imagina que vai encontrá-lo. Isso é para todo mundo é assim. Então, quando ele apareceu para mim a primeira e a segunda vez, eu tive um colapso. Então, eu entrei em colapso, eu tive taquicardia, eu quase tive um infarto, assim, porque eu passei muito mal. Por que que a gente passa mal? Porque o nosso ego é o que resiste. Ele fala assim: não, você não está preparada para isso. Não, imagina, não é isso, isso é mentira. não Então é para você. você começa a lutar contra aquilo que você está vendo. E não deu outra, né? Aí até que eu pedi encarecidamente para os estelares me auxiliarem nessa comunicação, porque
Eu falei, vocês vão perder o avatar aqui, porque eu vou dar PT. Eu não estou dando conta. Eu tento, mas eu não estou dando conta, né? Eu fechava, eu bloqueava, enfim. E aí eles fizeram, e eles começaram a me ajustar, né? Hum, Eu brinco que eles começaram a me ajustar. Então, meu corpo, Maria, tem vários chips. hum, Eu tenho chips aqui, eu tenho aqui atrás, eu tenho alinhamento e eu tenho placas de metal no meu corpo, que é um metal que não é um metal da Terra, hum, não é um metal que a gente conhece. Aqui eu tenho uma blindagem nessa parte aqui do chakra cardíaco, porque eu recebo muito ataque energético. Então eu acabei virando um ciborgue espiritual. E isso tudo paulatinamente, gradativamente, não foi de uma vez só, foi indo, indo. E aí foi quando eu comecei a receber downloads de informação. Então, eu tenho um evento, rapidamente, só para contar, dessas abduções que eu tive. Uma delas, que foi acho que a primeira ou a segunda, eu acordei na nave e eu estava numa sala. Quem já teve esse tipo de experiência vai concordar comigo. É tudo muito branco, hum, você não vê detalhes, você não vê nada, é tudo branco, né? Mas é um branco nuvem. É um branco como se fosse um esfumaçado. Você não consegue visualizar, até porque a nossa mente ela não transfere isso da forma que deveria. Enfim, mas eu estava sentada numa cadeira como se fosse uma cadeira de dentista, que reclina, e hum, tinha um doutor do meu lado. Eu só consegui escutar a voz dele, não sei quem era. E ele falava assim para mim: olha para frente. E aí eu olhei para frente e tinha uma tela grande, parecendo um projetor, mas era uma tela mesmo, igual de televisão, bem fininha. Era enorme a tela, ela era do tamanho da parede, assim. E aí ele falava assim para mim, só isso, ele falava, não tira o olho. E aí, no mesmo tempo que ele falou isso, ligou, essa televisão ligou, e aí eu percebi que ele não estava sozinho, que tinham mais pessoas na sala. Tinha em torno de 7 ou 8 pessoas que eu sentia a presença. hum, Pode ser que tinham mais? Pode ser. Mas de minha parte, eu vi no máximo 8 vultos na sala. E essas pessoas começaram a falar juntas, todas elas, como se elas estivessem conversando. E ao mesmo tempo, essa tela ligou e ela começou a passar folhas de livros como um tablet que você vai ler, um Kindle. Quem tem esses Kindles, enfim, esses iPads que fica fazendo leitura, você sim. vai passando. Então foi aquilo, é como se eu tivesse lendo. No começo foi mais devagar, de repente começou a acelerar. E aí ele falava para mim: não fecha o olho, não fecha o olho. Porque se eu fechasse o olho, eu ia perder alguma página. Hum, E então, essa experiência para mim é muito incrível. Eu estou escrevendo meu livro biográfico também, eu já estou falando sobre isso com mais detalhes. Então, começou a passar essas informações escritas e essas pessoas todas conversando. O que aconteceu? Terminou essa sessão, eu voltei para o corpo. E isso eu acordei, já era de manhãzinha, tipo, hum, 6h30, 7 horas da manhã. Só que eu voltei, despertei, mas eu não conseguia abrir meu olho. A minha cabeça estava tão pesada, era pesado, pesado, doía. E eu tentava abrir o olho, não conseguia ficar com o olho aberto. Aí eu fiquei com o olho fechado, esperando o meu corpo assimilar tudo aquilo que eu tinha recém-acessado. E aí eu percebi, essa é a parte mais engraçada, que eu acho, eu considero sei lá, acredite quem quiser. Eu via dentro da minha caixa mental letras descendo na minha cabeça. hum, Letras descendo, as letras descia e quanto mais elas desciam, começou a me dar dor de cabeça, mas doía, doía, doía. Meu marido estava do meu lado dormindo e eu acordei ele e eu falava assim: ai, me ajuda.
Por quê? O que aconteceu? Aí eu contando, porque a boca estava falando normal, dava para falar. Mas os pensamentos estavam muito lentos e eu não conseguia saber o que estava passando nem nada. Aí ele falou assim: fica quietinha. Aí eu fiquei. Eu sei que eu fiquei nessa posição mais ou menos 1 hora. Até que o negócio desceu, por isso que eu chamo de download, baixou O arquivo baixou todo. o arquivo baixou e eu consegui abrir o olho. Aí eu consegui abrir o olho, mas a cabeça estava muito pesada. Eu passei o dia mal. Eu passei, acho que, vários dias mal. Depois desse episódio, eu tive um episódio mais para frente, um pouquinho, não sei precisar, 1 semana, 2, de um colapso como se fosse um AVC. Hum, Então, me adormeceu esse lado do corpo todinho, começou a adormecer a língua, comecei a ver bolinhas, né, voando assim, que dá aquela tipo enxaqueca com áurea que chama. hum. E aí eu falei, galera, e agora? Acho que foi muita informação. E aí eles me levaram de novo, foi quando eles colocaram os chips na minha têmpora aqui atrás, na têmpora não, aqui na hipófise, acho que é pituitária, tem a glândula aqui, né? Colocaram, eu senti cortar, eu senti colocar. E aí, o que que eles me falaram no dia, os estelares? Que eles estavam colocando aquilo para me ajudar. É igual um computador, tem o cartão de memória lá, né? Então, Uhum, como se fosse um cartão de memória uhum. para não dar pane na minha mnemônica, porque a minha mnemônica ficou lotada de informação de uma vez. O que que aconteceu com essas informações todas? Depois de alguns meses, eu não sabia para que aquilo naquele momento. Eu não sabia. Eu não era terapeuta, só quem era meu marido, eu só era esposa do Cadu. Só. E eu ajudava ele a arrumar as coisas, ele montou o espaço, então quem comandava tudo isso era ele. Apesar da gente ter a comunicação. Mas eles já falavam para mim que eu era terapeuta. E eu falava, então, eu não sou terapeuta. Eu não trabalho, eu não quero, nem queria trabalhar. Eu nem queria, não era meu foco. Mas, enfim, depois de alguns meses, eles começaram a buzinar na minha orelha para eu atender. E aí o Cadu ficou um tanto doente, um período, e ele falou, Paty, você precisa atender. Eu falei, mas eu não sei como faz, enfim. Ele falou, faz como eu faço, vai, você tem intuição, você vai dar certo. E eu atendi uma paciente dele que ele não poderia atender, e nesse dia foi que eu percebi as coisas descendo, Que porque você já sabia. eu comecei a canalizar, e aí eu falava, e depois eu ficava assim, eu comigo, eu ficava assim, mas da onde eu tirei isso? Sabe? Então foi vindo natural. E aí, evidente que aí eu peguei gosto naquilo que eu falei, uau, isso é incrível. E eu comecei realmente a fazer atendimentos. Então, naquela época que nós nos conhecemos, que você me procurou na rede social, a gente começou a fazer nosso trabalho juntas, 1 ano antes, mais ou menos, né? Porque acho que foi em 2019 que Foi nós nos 2019. conectamos. Então, eu acho que pouco mais de 6 meses eu estava atendendo. E aí, durante esses atendimentos, foi que toda aquela informação começou a descer. E aí eu comecei a questionar, eu falei, nossa, mas quem é que estava naquela sala naquele dia? Aí eles me mostraram, porque naquele dia eu não lembrava. Hum. E não lembrei por meses à frente. E aí um dia eu tive um insight e consegui ver de novo o lugar, como se eu tivesse viajado de novo naquele momento. E aí eu vi Helena Blavatsky, eu vi Chico Xavier, eu vi Allan Kardec, eu vi Freud, olha só, eu vi Buda Sakyamuni, e eu vi outros, agora não estou lembrando. Todos eles os que estavam falando, 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 falando. E aí eu comecei a me pegar escrevendo ou falando com os alunos do Instituto sobre assuntos que eu nunca tinha lido. Hum. E aí as meninas falavam para mim, nossa, isso daí que você está falando está escrito em tal, em tal e tal, curso que eu fiz.
Eu falei, mas eu não. Ela falava assim: você já fez esse curso? Eu falei, não. Mas como que você sabe disso, né? Então, assim foi. Passados-se alguns anos, as minhas habilidades foram crescendo, foram amplificando, até que eu comecei a ver registros akáshicos, acessar movimentos passados, futuros, ter uma visão além do alcance, igual os Thundercats, né? Uhum. E aí essas habilidades elas foram desconectando, aliás, como é que fala? Soltando em Hum. mim. E foi indo. E a nossa história dentro do instituto ela foi crescendo muito, a gente Nessa recebeu muitas altura, informações. você já tinha consciência da mestra Tiná? Já tinha acessado, já tinha ancorado. Narabô se apareceu para mim, que é a Mãe Universal. Ela trouxe o conhecimento que estamos fazendo para revelar a humanidade, vários conhecimentos, porque assim, você vai conversar com muitas pessoas espiritualistas, muitas, muitas, todas que você conversar, possivelmente tenham esse conhecimento, conheçam a mãe, né? Enfim, de algum jeito, por alguma egrégora, por algum nome específico e gostem e tenham essa conexão. Mas nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma seita, nada fala o nome dela, né? E trouxe o nome dela. Isso nunca foi revelado na humanidade. Então, como esse período de transição que nós estamos passando, ele tem total relação com uma passagem que o Cristo diz quando ele está fazendo a Santa Ceia. Ele fala para os discípulos ali em volta dele que ele iria, né? E que ao futuro viria o Espírito Santo de Deus para fazer cumprir as profecias dele. Hum. Isso é uma passagem bíblica, está no Novo Testamento. Então, o que isso significa? O Espírito Santo de Deus é a mãe universal. É Não é, ela quem então, o faz. tal do Cristo cósmico? Não, o Espírito Santo é a mãe, o Cristo é o Cristo mesmo. Hum. É o Cristo mesmo. Então, é pai, mãe, filho. A trindade cósmica, ela faz parte pelo Criador, né, pela Hum. fonte, e ela se subdivide em duas facetas, né? Que cada uma individualizada toma sua forma e vai experimentar também. Mas isso está impregnado em toda a criação. Toda a criação tem dentro da sua estrutura molecular, celular, sua construção biológica, a trindade universal, né? Nós temos isso dentro de nós. E essa era que nós estamos entrando, já entramos, ela é a era da mãe, né? Por isso que as Hum. mulheres estão sendo honradas, assim como também estão sendo assassinadas, né? Hum. Na mesma medida, a sombra está atacando aquelas enfim, já cumpriram suas metas, suas missões, e outras estão sendo colocadas em evidência até por uma questão kármica, né? A gente vai entrar nesse mérito um pouco, mas é a era da mulher, né? Pode ver que o sagrado masculino ele diminuiu, os homens não sabem mais ser homens, eles precisaram ser diminuídos em suas masculinidades, porque a masculinidade que eles estavam usando até então era aquele machismo que a gente chama aí, o pessoal chama pejorativamente de patriarcado, né? Hum. Então, isso é uma desconstrução histórica que foi levada pela lei de causa e efeito, não é uma punição, não é nada disso. É só uma desconstrução e um processo da própria lei de causa e efeito, daquele que fez, hoje ele vem diminuído para ele poder experimentar essa sensação, Então, né? você acha assim, porque essa diminuição do homem, muitas pessoas da teoria da conspiração diz que foi um programa justamente para diminuir o homem como protetor, cuidador, entende? Porque
havia um papel. A mulher era quem protegia, cuidava, e o homem era quem trazia o sustento, era o pai, era o cabeça, e os dois juntos formavam uma família. E dizem a teoria da conspiração que foi proposital, Sim. que envenenaram a alimentação, distorceram os conceitos justamente para diminuir o homem. Então, você acha que isso não foi proposital dessa agenda tipo maligna para diminuir o masculino? Vamos lá. Vamos entender uma coisa, que seu questionamento é muito pertinente. Por quê? Ele vale para outras coisas. Os espiritualistas, eu digo isso num geral, que eu ouço isso muito nas redes sociais, eu vejo as pessoas falando sobre isso, eles têm sempre uma tendência a ter que escolher um item. Um item. Ou é uma coisa ou é outra coisa. E aí, quem é teórico de conspiração, ele completamente esquece das leis universais. Ele acha que tudo é parte de um plano que De uma alguém, conspiração, né? uma conspiração, uma sabotagem, uma manipulação para indução da sociedade a cometer, a fazer e etc, e etc. Ele está certo? Está muito certo. Isso existe? Existe completamente. Sim, estamos vivendo um tempo, uma era, né, um período onde sim, existem poderosos, existem pessoas sem escrúpulos que só têm interesses capitalistas, enfim, não vem ao caso, que por influência de seres das sombras ou não, estão agindo em Sim. benefício próprio, ou seja, estão deixando a população doente, envenenaram a água, enfim, privatizaram bens essenciais à humanidade, tem os remédios, tem essa corrida maluca, desenfreada, que deixa as pessoas, baixa a vibração das pessoas, ficam ansiosas, esgotadas mentalmente. Tudo isso é certo? Sim. Está acontecendo? Sim. Mas a gente não pode esquecer, porque se a gente entra só nessa versão, o que você se torna? Uma vítima. Vítima de quem? De alguém. Vítima do sistema, vítima da vacina, vítima do presidente Lula, vítima do presidente Bolsonaro, é vítima do Trump, sempre é vítima, né? E com isso, a gente sutilmente faz o trabalho da sombra. Continua fazendo, que é você sair da sua responsabilidade. Ora, bolas, vamos entender a lei do espelhamento, da ressonância. Se tudo que é externo, né, tudo que está exteriorizado na sociedade faz parte do meu interno, ou seja, esse é o meu universo. Eu tenho o político que eu mereço, a cidade, eu moro no lugar que eu mereço, eu tenho o pai, a mãe, o irmão, a tia, o avô, o colega de trabalho que eu preciso ter para minha evolução. Por que eu estou terceirizando a responsabilidade, né? Ok. Então a gente precisa entender que, ok, existem assassinos, existem estupradores, existem pessoas de má fé, corruptos, mas essas pessoas só fazem parte da minha bolha se eu tenho tudo isso dentro de mim. Ok. Eu carrego tudo isso das minhas outras versões. Então, isso vai virando, vai ultrapassando as dimensões, os tempos, né? As épocas, e a gente chega nessa época do agora, aonde eu estou encarnada, junto com essas pessoas que você acabou de dizer, sem escrúpulos dessa vez, que em outra época provavelmente fizeram algo parecido, né? Estiveram em situações parecidas. É só a gente estudar os livros de história que a gente vai ver que muita coisa está sobrepondo linha, né? A gente ensina isso aqui na escola, a sobreposição de linha. Então, tem linhas de tempo aí da época medieval, da época da Idade Média, da Idade das Trevas,
várias linhas de tempo que não foram curadas, e nós estamos encarnados aqui, né? Nossos pares, ou seja, nossos irmãos encarnados em outras épocas, e isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa conscientizar, mais do que tudo, as pessoas de que, ok, ter, está sim acontecendo situações no mundo físico que tenham uma explicação lógica, científica, física. Ou seja, nossa, eu fiquei doente porque puseram um determinado produto na água. Legal. Mas por que puseram esse produto na sua água? Né? Por que, que você foi a agraciada com essa situação, foi a que se prejudicou? Então, por que, que essa carta veio até você? Porque ela tem relação com você. Então, a gente não descontextualiza nada, nem a parte espiritual e nem a parte física. E tudo está acontecendo, sim, até para cumprimento de karma. Hum, Um outro exemplo que eu vou dar. Você pega, por exemplo, vamos fazer os seus ouvintes filosofarem. A gente pega o livro do Apocalipse para ler. Para quem é cristão e acredita e tem fé naquilo. Aí você começa a ler, você vê que está escrito ali que vai acontecer muitas coisas por essa época que nós estamos agora. De repente, não mais de repente, você se vê dentro da situação. Você percebe que aquilo que está escrito há mais de 2000 anos está neste momento fazendo, está acontecendo, sim. né? Você olha alguns itens aí do que está acontecendo na humanidade e você vê que aquilo ali já foi predito, já foi avisado. E aí, como funciona isso? Né? Se a gente tem não tem essa interferência, se tudo é físico, alguém não poderia bloquear tudo isso de acontecer, né? Por que, que tem que cumprir-se? Porque existe, e aí as pessoas que vão ser responsáveis por esse cumprimento, como a pandemia da Covid, que foi feito em laboratório, que foi um vírus que foi permitido que saísse do laboratório para causar obrigatoriamente tudo o que causou, porque já existia uma vacina pronta para vacinar a população. Né? É aquele movimento que a gente fala da teoria hegeliana, né? Que você dá um problema e traz a solução para eles. Mas Vende a a solução solução, não é? exatamente. Então, toda a pandemia só aconteceu para vacinação mundial. Só foi por isso. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está cumprindo profecias. Foi. Então, alguém foi a pessoa que fez esse papel, digamos assim, de fazer o negócio acontecer para cumprimento das profecias. O Trump, por exemplo, é um grande cumpridor de profecias, porque ele é o anticristo que todo mundo está procurando, que cada Ah, um acha que é o negócio. É o Trump. Né? E o que eu estou dizendo aqui, vocês podem comprovar, é só pegar as escrituras e ler, né? E só olhar o que ele está fazendo. E aí todo mundo acha que ele é maluco. Ele não é, não. Ele está fazendo um jogo duplo. Ele é mais ou ele menos está alterado fazendo o ali. que o personagem dele tem que fazer. Resumindo Exatamente. o que você está Resumindo, tentando ele é aquele explicar, que vem nós cumprir. temos que passar por esse processo, não só fisicamente, mas com um propósito espiritual também, né? Perfeito. E aí é isso. E a gente gostando ou não, achando bacana ou não, né, concordando com as ações ou não, elas fazem parte de uma coisa muito maior do que aquilo que nosso julgamento raso vai detectar, né? Entendi. Então é importante a gente, em vez de ficar julgando ações de terceiros, a gente se voltar para nós e começar a entender qual é o meu papel neste teatro todo, neste cenário, com o Lula presidente, com o Trump lá, com a Europa passando o que está passando, a China, a Rússia. Qual é o meu papel? O que, que isso implica na minha vida pessoal e o que, que a minha vida pessoal pode fazer para melhorar o meu entorno? Porque enquanto a gente ficar terceirizando responsabilidades, a gente fica exatamente como todas as pessoas nesse momento que estão adoecendo, né, que estão deprimindo,
porque elas estão deprimindo, porque elas perderam controle. Elas entenderam, né, agora, depois de tanta coisa, que elas não controlam nada, que elas não têm poder de nada, e isso faz a pessoa se frustrar, né? É uma frustração, e essa frustração causa doenças, Sim. causa, né, causam distúrbios mentais, distúrbios emocionais. E é por isso que você estava falando comigo, né? Que você acha que esse ano é um ano que vai ser assim um boom de terapeutas e Ah, sim, terapia, porque as pessoas estão adoecendo. Mas a muito. culpa não é dos Lulas ou Bolsonaros ou Trumps ou qualquer outra pessoa. A, não existe culpa, existe responsabilidade. A responsabilidade é dela que não cuidou da forma que deveria dos próprios sentimentos, das próprias faltas, né? Daquilo que está Tendências. faltando. Exatamente. E aí, qualquer atitude de alguém vai ser muito grande, vai ser muito pesada, vai ser muito forte. Oh, meu Deus, né? Na época de eleição, quando teve a última ou a penúltima eleição, sempre eu tenho os alunos do instituto, da escola, e cada época de eleição é um grupo de alunos diferentes. E é muito interessante, porque como eu faço muitas previsões, né? Eu sou uma profetisa, Uhum. então eu faço muitas previsões, muitas coisas. As meninas, o pessoal às vezes me pergunta, na época da eleição, mestra, quem vai ganhar? E foi muito engraçado que a última, eu vou contar esse fato, já aconteceu outros, mas esse é bem emblemático, que a última eleição, na verdade a penúltima que teve, sobre Lula, Bolsonaro, enfim, isso eu estou falando a nível Brasil, né? Para quem é de Uhum. fora e vai ouvir eu falando esses nomes, que são São muito mais famosos os dois. tão famosos por nós. E eu falava assim, é simples, né? Porque elas queriam que eu falasse quem que eu achava que ia ganhar, Uhum. né? Ou quem eu tinha uma afinidade, enfim, mas eu não tenho isso. E eu falei, é simples, vamos fazer um exercício mental. Pela lei da atração, vamos pegar o que a gente ensina, né? Pela lei da ressonância e da atração, eu atraio aquilo que eu quero muito ou que eu não quero muito. Porque quando eu fico esbravejando contra algo, né? A gente ensina isso aqui em aula, que aqui em cima eu ponho aqui no meu balãozinho aquilo que eu estou pensando. Então, eu brinquei com as meninas, eu falei, então vamos lá, vamos pegar os bolsonaristas. O que que eles mais querem hoje? Eles querem o Bolsonaro no poder ou eles não querem o Lula no poder? Então, se você pegar nas redes sociais todos os bolsonaristas, as páginas deles, eles falam do Lula de manhã até de noite. É contra Lula, aí tem o Alexandre de Moraes. Então, assim, tudo aquilo que eles puseram no balãozinho deles aqui, a lei da atração trouxe. Pois o foco cresce. Mas o foco era assim: não quero, não quero, não quero. Mas a gente aprende que o universo não entende o não, né? Exato. Então, o universo, ele não entende o não por quê? Por que que ele não entende o não? Porque, na verdade, ele não existe não. Não. O que existe é pensamento, forma pensamento. Então, quando eu estou pensando num carro vermelho, nossa, Deus me livre, eu não quero um carro vermelho. O carro vermelho imediatamente aparece na minha forma pensamento. Porque a gente foi educado a pensar no que a gente não quer. Não E a quer. gente deveria pensar no que a gente quer, plasmar o que a gente quer, cocriar aquilo que você tem vontade de ter. Então, Exatamente. se eu tenho vontade de ter o Bolsonaro no poder, eu começo a imaginar ele no poder, ele fazendo as coisas que, sei lá, eu acredito que são boas dele fazer. Eu vou instrumentalizar isso, eu vou potencializar essa verdade para mim, porque ela faz sentido para mim, enfim. Não E é? aí eu vou fazer isso. Conclusão. Isso vai acontecer. Mas neste momento, quem está ganhando é a torcida ao contrária. Então, Hum. assim, aí eu falei para as minhas alunas, eu falei, se tiver mais bolsonaristas contra o Lula ganha. Assim como se tiver mais lulistas contra o Bolsonaro ganha. Porque vai juntar os que estão contra e os que estão a favor.
vai juntar toda a galera. Então, lei da atração, Pois é, ressonância, pois é. espelhamento. Então, Certo, assim, a gente devia ter aprendido isso desde criança, mas é isso aí. não imaginar quem governaria, mas como seria o Brasil que a gente quer, Perfeito, né? perfeito. Qualquer lugar, não é só o Brasil, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar, Então, como eu o que eu quero. imagino? Perfeito. E aí, aquela pessoa que tem aqueles mesmos ideais, que tem aquela mesma energia, que está Mas, voltada a isso, ela vai ser levada completamente àquele lugar. exatamente. Né? Então, assim, quando as pessoas elas falam sobre corrupção, sobre tudo isso que está acontecendo, que não é só no Brasil, Não, absurdamente, não é só no Brasil, o mundo todo está vivendo a mesma lambança. Então, as pessoas esquecem de que elas são corruptas. Então, quando sim, eu levanto uma bandeira, eu preciso, por exemplo, se eu quero paz, se eu quero harmonia, eu não posso pegar um movimento social e falar, vamos lá levar faixas contra algo, contra alguém. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou fortalecendo mais ainda que aquela energia permaneça aquela, ali. exatamente. Então, se eu quero menos violência, eu vou ter que ir para a rua, ou eu vou fazer um movimento amoroso e eu vou conscientizar as pessoas a se dar bem, a tratar as outras bem. Eu vou fazer movimentos fortalecendo essa verdade que eu quero que apareça, essa forma que eu acredito que é a melhor para a sociedade ser feliz. Mas as pessoas aprenderam a se vitimizar e Hum. começar a levantar bandeiras contra algo, contra alguém. Então, todas as vezes que alguém fizer isso, isso eu falo para os seus ouvintes, tenham a certeza que vocês vão ter mais daquilo que vocês estão querendo eliminar. Ah, Então, esse perfeito. não é o caminho. Grande Esse não é o lição, caminho. grande lição. Esse não é o É uma, caminho. é uma forma de até explicar a lei da atração. Sim. Inclusive, só fechando esse caso do questionamento para mim, quem ia ganhar, né? E como eu Hum. via isso, e eu falo para os meus alunos em aula, para nós não deve importar quem entrar. É claro que cada um tem a sua convicção, a sua forma de entender o mundo, enfim, todo mundo tem esse direito. Mas, mais do que esse movimento de time de futebol, né, que virou isso daí, você tem que compreender que aquele que entrar, ele tem que ser o melhor para você. Hum. Então, eu falava para os alunos assim, mas mestra, e se o Lula ganhar? Eu falei, ele vai ser o melhor presidente para minha vida. Ah, mas se o Bolsonaro ganhar, ele também vai ser o melhor para a minha vida, porque na minha bolha, na minha vida, ele vai trazer exatamente o que eu preciso. Eu não vou ter nenhum problema na minha trajetória durante o, o tempo que essa pessoa estiver no poder. Ela não vai me perseguir, ela não vai me prejudicar, porque não é isso que eu estou desejando. Eu desejo que a minha vida seja maravilhosa. E é isso que está acontecendo. Desde que eu me entendo por gente, a minha vida sempre foi pautada assim. Eu Hum. não me apego a essas coisas. Porém, olha que interessante. Eu vou precisar usar, eu uso isso até nas aulas de ego que eu dou aqui, nas aulas de ressonância, e eu ensino isso. Não tem como não colocar isso como um exemplo. Na época que teve aquele levante aqui no Brasil, que culminou isso há um ano atrás, no tal do 8 de janeiro, que as pessoas depredaram lá o palácio, né, do governo, e teve aquele levante, tudo pelo pessoal bolsonarista, que não aceitou o resultado da urna, né? Naquela ocasião, eu falei para os alunos, eu falei, olha que interessante,
Essas mesmas pessoas, e eu não as estou criticando, porque eu sei que são seres humanos que estão dentro, mesmo dentro da sua forma mais rude de se manifestar, estão tentando trazer o melhor delas e querer o melhor delas. Mas elas falaram tanto mal que o Brasil ia virar um comunismo, que ia ter ditadura, que ia ter perseguição, que o Alexandre de Moraes ia isso e aquilo outro, e aquilo não estava acontecendo. Quando aconteceu todo aquele movimento lá, depois de tudo aquilo, o que aconteceu depois de tudo aquilo? Com aquelas mesmas pessoas. Perseguição, ditadura, né? Prisão, arbitrariedades, torturas, tudo isso que eles falavam que iam acontecer. Eu não estou defendendo nenhum lado, ao contrário, né? Não cabe a mim fazer essa defesa, estou fazendo uma análise de fatos, que tudo aquilo que aquelas pessoas gritaram durante um ano inteiro contra que eles morriam de medo que tivesse, caiu na cabeça delas. Yeah. Elas foram vítimas daquilo que Delas elas falavam que ia mesmas. acontecer com todos. Né? Então, a ditadura que teve aqui no país, que todo mundo chama de ditadura em 64, aconteceu a mesma coisa no inverso. Porque os comunistas, ou os socialistas, ou quem quer que seja naquela ocasião, queria ir contra também o governo da época, aquilo tudo, e aconteceu o contrário, perseguição, torturas, enfim. Aí, qual é a lição que fica disso tudo? Nós, na verdade, estamos replicando épocas que nós já vivemos em outras épocas de história, perseguições, torturas, situações parecidas com essas, não no grau que tivemos, mas parecidas. Então a gente percebe que os personagens são aliás, os atores são os mesmos, só mudou os personagens. Ok. Mudou os personagens, né? O pessoal aqui no Brasil tem usado muito as falas do Bolsonaro, da época que ele dava muitas entrevistas e falava muita coisa, contra ele mesmo hoje. Que tudo aquilo que ele não gosta, ou não gostava, ou não admitia, ou não era a favor, ele está precisando passar hoje. Eles estão precisando pedir hoje, né? Não gosta de direitos humanos, mas estão tentando levantar essa fala dos direitos humanos para ele poder ter uma prisão domiciliar, enfim. O que isso mostra? Que a nossa boca tem poder, que a gente deve parar de julgar e de querer exterminar o outro, porque na verdade, no fundo, a direita quer exterminar a esquerda quer exterminar a direita, e isso está errado. Porque se eles falam que as pessoas têm direito a pensar como quiser, a viver como quiser, como que eu quero que o irmão morra? Como que eu quero destruir a ponto de falar isso em rede social? E isso pessoas de personalidades famosas. Então, eles não. Existe uma hipocrisia na fala das pessoas, né? Ou seja, na verdade, no fundo, ninguém suporta pensamentos opostos. Ninguém está preparado para voltar a filosofar. Que pena que a gente ainda está nesse movimento, porque o correto era como era na Grécia, que existiam ali a república e os filósofos, os pensadores se reuniam, cada um com a sua forma, com a sua visão de mundo, para conversar, filosofar. É da onde saiu a palavra filosofia, né? Que é um movimento que a gente tem harmonioso de cada um poder pôr a sua ideia e colocar a sua sabedoria a serviço do todo, a serviço do coletivo, não em prol do que é bom para você, é em prol do que é bom para a sociedade. Uma república, uma democracia deveria ser dessa forma. Então, no fundo, nós não temos democracia. No fundo, todo mundo quer ser um ditador, mas é melhor eu ser um ditador do que eu ter um ditador atrás de mim. Né? E as pessoas chamam o Alexandre de Moraes de ditador, mas os que chamam ele de ditador queriam que o Bolsonaro fosse o ditador.
né? O pessoal da esquerda queria que o Bolsonaro desse um golpe. O que isso significa? Eu quero que esse seja o meu ditador, mas o ditador do outro eu não quero. Quer dizer, como é isso dentro do movimento espiritual? Politicamente a humanidade está extremamente confusa, não é? Confusa, Perdida em si até mesma. porque eu acho também que é a tal da projetar para fora, ao invés de eu cuidar de dentro, eu estou sempre preocupada no de fora. Se eu politicamente conseguir, dentro do meu pequeno universo, onde eu sou o presidente, eu sou o juiz, eu sou o carcereiro, eu sou tudo, né? Eu consegui É, saber qual, dentro dessas posições o que eu estou fazendo, o do lado de fora também vai se consertar, penso eu, né? Não sei, pode chamar é, disso de utopia, mas. não, não é utopia. Isso é lei da atração. Isso chama-se ressonância. A ressonância, ela diz o quê? Que tudo que eu tenho dentro, eu projeto fora e isso volta para mim. E isso que eu estou dizendo não é crença, não é misticismo, isso é ciência. Sim. Né? Isso é ciência. Einstein descobriu isso, né? Freud descobriu isso. A Isso é viver psicanálise fala bem, disso. A né? psicanálise fala disso. Então, não é uma questão espiritual. Quem acredita Não, nisso é só quem é isso espiritualista. não Não nos é. ensinaram, porque se fosse ensinado desde pequeno, como é viver bem dentro do seu universo. Se Isso aí. tivesse nos ensinado isso, olha, você é o presidente da sua vida, você Perfeito. é o seu juiz, você é seu carrasco, então preste atenção em cada coisa que você fizer, porque cada papel desse é responsabilidade sua. Cada coisa que você plantar, você colhe. É minha responsabilidade ser presidente do meu universo, ser juiz do meu universo, ser carrasco do meu universo. É minha responsabilidade. Então, se desde pequena a gente tivesse aprendido, você é responsável por esses personagens dentro de si, dentro do seu universo. Trate-os bem, seja o melhor que puder para eles, e eles vão ser o melhor que puder para você. Né? Perfeito. Foi o que tentou alguns mestres que passaram pela nossa história, tentaram deixar, né, mensagens, livros, né, conhecimentos que trouxessem essa forma de pensar para libertar a humanidade. Na época que eles desceram já era igual, só que dentro daquele conhecimento era parecido. Eles trouxeram tudo isso escrito. Se você pegar o Evangelho, o Novo Testamento, pegar todos os ensinamentos do Cristo, tanto o Sermão da Montanha, quanto o sermão que ele dá na Santa Ceia, todas as falas dele no Evangelho de Mateus, de João, de Lucas, você vai lembrar das minhas palavras aqui, porque ele deixa um manual de regras para Sim. você seguir e você ser feliz. Então ele diz o quê? Para você ser feliz, e o que, que ele vem fazer? E aonde ele está inserido ali? Ele é um homem, né? Homem humano encarnado, mas é um Deus encarnado. É um fractal de uma alma, né? De excelentíssima, de excelência. Então aí ele desce e ele fala: Bom, eu preciso me preparar primeiro para eu poder preparar as pessoas. Então, ele vai se preparar. Dos 12 aos 30 anos, ele vai se preparar, ele vai fazer uma jornada para dentro dele, vai limpar, vai acessar. Ele passou por coisas que eu passei, né? Os upgrades, downloads, aquela mesma situação. Quando ele retorna, eu brinco, eu falo aqui em aula, tem gente que acha isso abominável, mas não é. Jesus não era judeu quando ele volta, ele já não é mais judeu. Ele é budista. Ele é budista. Todo o ensinamento que Jesus pregou é ensinamento que está nas escrituras de Sakyamuni. Se Hum. você pegar as escrituras de Buda Sakyamuni, você vai ver os mesmos ensinamentos com outras palavras.
os mesmos. Ele não é inédito no que ele fala. Ele Não, só fica mais conhecido que Sakyamuni, porque evidentemente que ele é a personalidade histórica hoje mais conhecida no planeta, Jesus, porque ele era filho unigênito do Criador. Então, energeticamente, a energia dele antecede a presença física dele. Ele não tem, ele é um sol em ação no planeta. Por isso que ele é o mais conhecido, o mais seguido, né? Então, ele vem, ele traz conhecimentos dentro do processo judaico, que por isso que faz tanta. Bate de frente com os fariseus, com os saduceus, com todos aqueles religiosos, sacerdotes daquela e ocasião. hoje, né, Patrícia? Muita gente distorceu os Nossa, ensinamentos deles, outros têm aversão, acha, porque não, há pessoas religiosas de religião cristã que têm essa pureza, mas embora venha o chefe daquela religião, às vezes distorce, manipula, é isso aí. Tem aquela frase que fala que Cristo não era cristão, né? Porque ele não montou nada, ele não fundou, né? Apesar de ter uma linha que fala que ele pediu para Pedro montar a igreja, né? sim, Edifica a minha igreja, né? Então, porque ele era a rocha, né? A rocha, Pedro e tal. Mas, enfim, o que acontece aqui tudo isso, na verdade, é um caldeirão de um movimento muito mais profundo do que a própria religião em si. sim, Né? É um movimento muito mais profundo que a própria religião. E é evidente que tanto os cristãos, quanto budistas, quanto muçulmanos, quanto evangélicos, quanto que for, qualquer religião, enfim, de qualquer categoria, na essência dela, na pureza dela, ela tem a perfeição divina ali. Ela carrega fundamentos que são essenciais para uma vida digna, uma vida sim. boa, uma vida tranquila. E eu não estou dizendo uma vida sem problemas, não, porque desafios fazem parte da evolução. Mas se eu tenho uma cartilha, se eu tenho um manual para que cada vez que eu precise, eu faço, puxa, agora o meu jogo ficou difícil, eu não estou conseguindo lidar com essa experiência, mas eu tenho uma referência de alguém, ou de uma palavra, ou de uma cartilha, que me diga qual é a melhor forma de eu passar por esse desafio. Né? Então, é para isso que essas grandes almas, esses grandes líderes vieram para trazer esse movimento de diminuição. E aí é uma pena que, voltando ao assunto que eu estava dizendo político, todo esse movimento ele tem a espiritualidade por detrás. Ele Hum. tem de novo aquela mesma retórica de que tudo é feito em nome de Deus, de que tudo é feito em nome do Cristo, em nome dos cristãos, né? E aí, se você pegar a história de Cristo, você não vai ver ele dizendo nada disso. Ele Não. não disse para odiar ninguém, ele não disse para desfazer de ninguém, É uma para distorção oprimir completa ninguém, e hedionda, né? É distorção, hediondo. é E é por isso distorção. que eu escrevi aquele texto que você foi o motivo de você me convidar, dessa distorção, foi esse último texto que está na nossa página, sobre essa distorção mental que está acontecendo exatamente agora, que as pessoas, o óbvio virou exceção, né? Então, aquilo que deveria ser o óbvio, as pessoas não funciona mais, elas querem vingança, elas querem o mesmo que o outro, ela fala que o outro quer, mas ela quer também. Então, as pessoas elas ficaram hipócritas. Então, o que a gente vê hoje na sociedade é um movimento de uma hipocrisia muito grande, né? Chega a ser uma enfermidade. É uma Não enfermidade. me excluindo, porque eu estou dentro dessa população mundial e eu também tenho que me pôr nesse lugar, porque a gente quer sempre o melhor para nós, Claro. logicamente, sem querer o pior para o outro.
mas eu vou Claro, sempre claro, puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, né? claro, E que o claro. meu universo esteja bem, papapá. Mas as pessoas levantam as bandeiras como se fossem únicos moradores e É, detentores da verdade, isso aí. e nada mais evidente para mostrar o quanto a gente está doente. Sim, sim. E é Né? por isso que a gente precisa potencializar conversas como estas. Eu não estou dizendo que as pessoas pensem errado ou que elas sejam pessoas com má índole. Ao contrário, a gente percebe claramente que as intenções por detrás das ações são melhores, porém, elas estão, por exemplo, seguindo uma cartilha que não é a cartilha correta. O fim não justifica os meios. Então, quando o Maquiavel falou isso, o fim justifica os meios, ele estava propondo que para se chegar numa determinada coisa que você quisesse, né? Isso ele escreveu na época para os Borgia, né? Para César Borgia, que ia ser, ele chamava de o príncipe, porque ia herdar o papado lá na época. Então, quando ele escreve ele filosofa sobre isso, ele diz que seria necessário, fosse o que fosse necessário fazer para você conquistar aquilo que você quisesse. Hum. E aí a gente vê que a sociedade está agindo nessa cartilha, não do amor ao próximo, né? Mas aí é o cristão. O conselho até é bom, mas se fosse virado para si mesmo, É faça o que verdade. você tem que fazer para melhorar como ser humano. É. Mas não é não. É o fim justifica os seus meios. Então, assim, se você que tiver que dar um golpe para você conseguir chegar no poder, se você tiver que fazer passar por cima de trator de alguém porque você acha que lá na frente vai ser melhor determinada situação que você quer implantar, faça, mas não é sobre isso, né? Não, não, Não é não tem sobre nada isso. a ver isso. É É, você sair, assim mesmo, léguas de distância de você mesmo. é, E por isso, foi o que a gente estava conversando mesmo, as pessoas precisam de terapias. Porque difícil. o que você chama de verdades, as bandeiras que você defende, nenhuma está falando sobre você. É verdade. Só está falando Muitas sobre vezes ele sobre mesmo. o seu íntimo, quando você põe a cabeça no travesseiro, quando você sente, nenhuma dessas bandeiras aí fora de política, de lados e de torcidas e de inimizades, nenhuma delas está falando sobre você, porque você, no fundo, não quer isso para você mesma. E a gente vê isso claro, né? Eu, eu, eu estava conversando essa semana com os meus alunos, a gente estava falando sobre ressonância, espelhamento, e eu disse que eu estava muito feliz nesse momento agora, porque eu tenho percebido nas redes sociais, eu participo de muitos grupos, eu acompanho muito as notícias do mundo, dos espiritualistas, as mensagens canalizadas, enfim, nesse ponto eu gosto de acompanhar. E eu tenho percebido claramente um movimento de despertar até dentro dessas pessoas que estavam iludidas com os seus ídolos, né? E eu percebo claramente como elas estão percebendo o jogo. Então, Sim. isso é muito positivo. Por quê? Porque há 8 anos atrás, e eu vou falar de 8 anos, que é o tempo que eu me lembro, porque foi até mais que isso. Eu lembro das mensagens que eu recebia, que eu canalizava, ou que eu lia de outros canalizadores, ou que das conversas que eu tinha com os estelares, quando eles falavam para mim que esse momento iria chegar, que Hum, as pessoas iriam ficar adormecidas, mas haveria um momento do despertar e que era necessário a polaridade vir à tona. A polaridade ela tinha que estar no auge dela. Então, essa polarização de ideais,
ela está no auge dela. E nesse auge as pessoas despertam, porque elas começam a fazer continha. Elas começam a perceber o quanto elas estavam defendendo o indefensável, porque Hum, elas deram tanto poder, de repente esse poder todo ele foi usado contra elas mesmas. exato. O Trump lá nos Estados Unidos é a mesma situação. O Trump entrou, os brasileiros e latinos, enfim, nossa, o Trump vai arrebentar, adoro o Trump, e ele vai botar para ferver. Primeira coisa que ele fez, perseguir os latinos brasileiros. Então, assim, aí ele tá lá botando todo mundo para fora do país. Vai pegar no calo de quem? No calo de quem votou nele. Então, essas pessoas estão começando a acordar e falar: opa, mas pera um pouco. Eu achava que ele ia me defender. Não, ele vai defender o que é bom para ele, o que é bom para o que ele acha que é importante para o país dele. Então, um patriota que é patriota dos Estados Unidos, ele é patriota da onde? Se ele nasceu no Brasil, ele tem que ser patriota do Brasil. Mas o patriota brasileiro, ele defende o americano, ele defende outros países, menos o Brasil. Então, essas pessoas estão sendo vítimas delas mesmas. E eu, assim, estou falando isso com muito respeito. Não é por maldade, elas estão sendo vítimas delas mesmas. Então, elas estão percebendo algumas coisas que não estão mais fazendo sentido. É tipo, caramba, chega, não vou defender mais ninguém, não vou atrás, eu vou correr atrás do meu. Que bom! Gastar Que tanta energia para defender alguém, exatamente. ao Mas isso é invés de positivo. trabalhar sobre a Então, pessoa, né? isso é positivo. Então, eu percebo que mesmo dentro desse caos, e o universo ele surgiu do caos, né? Então, o Big Bang ele é um grande caos, né? Tudo veio do caos, né? Tem a teoria do caos. Quando há o caos é porque está antecedendo um movimento glorioso. Então, a É, humanidade ai, é, tomara, Patrícia. Agora não me diga que isso ainda vai piorar para poder melhorar, Patrícia. olha, Mari, as informações que eu tenho é que até 2030 a humanidade vai passar por alguns outros perrengues muito pesados. É, teremos uma outra pandemia, Hum, teremos alguns movimentos telúricos no planeta bem fortes para que haja um processo de desencarne em massa de novo. E isso já está acontecendo, e nós estamos acompanhando paulatinamente as questões climáticas que têm a ver com o sistema Nibiru, que está próximo de nós. hum. Né? A NASA já está falando sobre isso abertamente, através do 3 Atlas, que é um batedor do sistema Nibiru. Ninguém fala de Nibiru, mas fala do 3 Atlas, já está ótimo. Uma outra dica que eu quero deixar aqui para os seus ouvintes a gente está falando muito de estelar, disso, daquilo, eu não sei se todos se familiarizam com esse assunto, mas existe uma agenda que iniciou-se em 2011, depois ela foi vindo e ela se efetivou em 2017, que a Confederação Intergaláctica pediu para os líderes mundiais até 2030 trazer o desacobertamento de tudo que foi escondido da humanidade. Hum. Uma das coisas, e a principal delas, é sobre vida fora do nosso planeta, né? Então, isso é uma agenda, né, que existe e os governos estão seguindo essa cartilha sim, e eu estou acompanhando isso já há algum tempo. Então, em 2022, se eu não me engano, o Pentágono veio a público e já abertamente falou que eles têm imagens de OVNIs, objetos voadores não identificados. No ano seguinte, foi feito um documentário, e esse documentário que inclusive foi lançado no final ou no início de 2025, agora não lembro a data. Esse documentário, para mim, com a histórico que eu tenho, meu marido ele foi durante 30 anos, foi porque ainda é, mas enfim, ele estudou ufologia, ia nos congressos, comprava revistas, ele conhece todos os casos de ufologia, assim, específicos, e o governo americano, não o governo, mas lançou-se um documentário o ano passado, onde o governo americano
na figura de vários militares, pessoas de patente altíssima, do meio acadêmico, do meio científico, militar, vieram a público pessoas-chave que estiveram à frente de operações com relação com extraterrestres, com UFOs, com seres, e eles vêm a público e falam com todas as letras. Isso é um documentário que está no Prime Video. Agora eu não me recordo no nome, é a Revelação alguma coisa, não estou lembrando o nome, vou pegar para você. Até para que, se você quiser colocar depois no descritivo, enfim, do vídeo. Esse documentário é um documentário baseado em tudo o que foi escondido. Então, eles falam abertamente ali que eles mataram, que eles ocultaram, que eles destruíram reputações, que eles induziram a suicídio, pessoas-chave tiveram acesso a informações Olha, mas aí no ultra Brasil, acho que há 2 semanas ou uma semana atrás, o médico do ET de Varginha veio e falou que viu. Porque o que acontece? Eu vou contar uma coisa para o seu público, que poucas pessoas vão falar desse assunto, mas é o que é. As lojas maçônicas são o que mandam no mundo hoje ainda. Então, elas que determinam o que faz e o que não faz. Então, todos esses militares que eu estou dizendo para você, personalidades aí que você vai ver nesses documentários, enfim, e que estão tendo a ousadia de vir a público e gravar hoje, abertamente, falando com todas as letras que existe, que tem provas, que mexeram, que viram e aconteceram, isso tudo vem de dentro das lojas maçônicas, há uma orientação para que eles façam isso, senão eles não fariam, como não fizeram até ontem. Então, se até ontem não tinham feito, é porque não era para fazer. E agora, com essa orientação da Confederação Intergaláctica, foi pedido, foi ordenado que até 2030. Então, guarda esse nosso vídeo, né, armazena ele numa caixinha lá, deixa separadinho para daqui 2030 você pegá-lo de novo. Até 2030, a humanidade vai saber que existe raças de outras esferas, que existem planetas habitáveis. Mas olha lá, Patrícia, também já está tendo muitos avistamentos. Muitos. Eu abro a internet, o pessoal que eu sigo, que também é da ufologia, estão sempre mostrando no mundo inteiro. O mundo inteiro, é isso aí, é isso aí. Naves para tudo quanto é lugar nesse céu, uma maluquice. Eu gosto do efeito ufológico, né? Da ufologia casuística, que é chamado. A casuística ufológica é o efeito do que é visual, né? Aquilo que se vê nos céus, que se vê, que se tem algo palpável, um vídeo, um relato de abdução, isso tudo é chamado de ufologia casuística. Mas hoje o que está presente mais do que a casuística na humanidade é a ufologia espiritualista, porque os estelares estão trabalhando em muitos lugares, muitos, igrejas, templos, centros, institutos, estão na casa de um monte de pessoas, estão despertando as pessoas, então eles estão por todo lado. Eu brinco com os meus alunos que eu falo, estão na sua casa, na casa do outro. Mas como que está na minha casa? Porque é a sua família cósmica, então todo mundo está sendo contatado. Então, o contato mesmo já está acontecendo. Aquele que quer ter essa abertura é simples, não é difícil. Para você ter uma ideia, todos os nossos alunos do Instituto, todos os alunos formados no Reiki Estelar, todos têm contato com a equipe espiritual da casa. Todos têm relatos, têm experiências, vê, sente. A gente só não tem o contato físico. Por quê? Porque o corpo destes seres está numa outra frequência vibratória. Então, eu falo que existe um processo que parece uma radiação. Então, eles estarem na nossa presença mais fisicamente falando, o nosso corpo ainda não suporta. Não. Porque a pessoa Eu até acho que essas
essa aparição, esse decreto que eles fizeram para os chefes mundiais, é justamente para também preparando psicologicamente. Isso, Porque o que a gente perfeito. não conhece, não sabe, a gente não Aham. imagina. Tem uma frase de, acho que é Einstein que fala isso, o que Isso. você ignora, você Não desconhece. existe para você. Não Exato. existe para você. Então, isso mesmo. E agora você imagina, vai ter, e já está tendo uma preparação. Eu li em algum lugar, e isso é uma fonte oficial, não é uma fonte conspiracionista, que o Vaticano, acho que Hum, inclusive deve ter no Google, se você der uma googada, você acha. O Vaticano já fez, já montou um gabinete para lidar com isso, para lidar com essa questão eu já vi isso ufológica. também, é. Tipo, se acontecer, já tem a palestrinha pronta, já tem Uhum. tudo pronto, como eles vão se ressignificar tudo Já. isso perante a sociedade. Eu acho isso excelente. Eu também Não acho. vejo Olha, nada de mal tem nisso. o ex-primeiro-ministro do Canadá, Isso, já depois fora do cargo, ele falou sim. que os Estados Unidos, até onde ele sabia naquela época, tinham contato com 8 raças, de Isso, é isso contato aí. de falar Perfeito. e trocar ideias, figurinhas, trocar coisas, trocar humanos por tecnologia, É trocar verdade. sangue por não sei o quê. Já tinha isso Isso é tudo. verdade, isso é real, né? E hoje, nesse documentário que eu te sugeri, eles falam inclusive da China, da Rússia, Uhum. mais ainda da China. A China, para você ver como são as coisas, o chefe de Estado, como chama ele? Vou lembrar o Ping, nome dele. Hã? Champing, uma coisa assim? Não. Não, não, vou lembrar agora do Marco Rubio. O Marco Rubio, Sim, do. do Trump, ele está nesse documentário, ele fala abertamente sobre isso e ele diz que ele sente que os Estados Unidos perderam muito terreno nessa desconstrução, nessa engenharia reversa, né, que eles fazem com a tecnologia o de UFO, enfim, porque a China saiu na largada. Então ele fala assim: os chineses estão à nossa frente muito tempo. Eles conseguiram desenvolver tecnologia muito mais à frente do que o americano. E você vê a potência que está a China hoje, tecnologicamente falando. Sim, semana passada apareceram com uma manta de invisibilidade. Os chineses. Tecnologicamente. E tudo isso é tecnologia extraterrestre. Por que extraterrestre? Porque ela está sendo dada, ela está sendo acessada. Não é algo que o ser humano normal é, idealizaria em tão pouco tempo. Porque se você parar para prestar atenção, e isso é um consenso na comunidade científica, ou seja, todos os cientistas têm isso como algo consensual, de que a humanidade ela deu um salto de tecnologia, né, evolucional tecnológico, muito rápido, num período muito curto, que é no máximo 100 anos, 80 anos, né? E eu vou mais além, eu acho que nos últimos 30 ou 40 anos, porque eu tenho 52, eu lembro muito bem o que existia quando eu era pequena, o que existia quando eu era adolescente, o que existia quando eu estava na fase adulta e o que nós temos hoje. Então, de 30 anos para cá, a tecnologia que nós temos acesso é absurda de rápida. Não daria tempo hábil para que aos cientistas, as pessoas envolvidas nessa área tivessem essa capacidade. Somente um movimento de download, ou seja, tem uma intervenção acontecendo. Hum. Sutil, mas está acontecendo. Ela está acontecendo. Isso não tem como negar, né? Então, para quê? Para que a gente saia desse processo rapidamente. Hum. Enfim, mas esse assunto é pauta para acho que uns 2, 3 lives aí. Ah, é, porque por mim, olha,
A gente ficava aqui a noite toda, porque isso tem É, mesmo assunto, é uma é muito discussão legal. pertinente, é uma discussão. A gente tem que trazer esse tipo de bate-papo, porque está acontecendo agora. Exatamente. E aí eu confesso para você que eu chorei durante o documentário e muitas vezes, porque a frequência energética que vinha daquela informação, ela tocava o meu ser de uma maneira, de uma satisfação, porque eu participei de reuniões nas naves a respeito disso. Então, eu sei o quanto custou para a equipe que está, né, mentorando esse planeta, indiretamente, sem influenciar no livre-arbítrio da sociedade, porque é assim que tem que ser, mas enfim, vai mentorando, vai inspirando, o quanto custou para que isso saísse, para que isso avançasse. Por quê? Porque se isso não acontecesse agora, nós não abriríamos, não entraríamos num portal que nos leva nesse momento na quinta dimensão. Porque esse alinhamento planetário que todo mundo fala que está acontecendo, ele é um portal. E se você perde essa janela, o planeta ia continuar por mais 1000 anos dentro de um processo atrasado, entendeu? E a gente já passou por outras janelas, né, outras oportunidades. Então, assim, os estelares, apesar de se envolverem tecnologicamente, eles também estão abaixo das leis cósmicas. Hum, Eles também precisam respeitar as leis cósmicas. a Então, ordem eles não natural. fazem nada para acelerar, eles fazem dentro daquilo do platô que precisa. Então, eu sei disso porque várias coisas que acontecem aqui no Casuar no nosso instituto, nas nossas vivências, eu tenho que a gente precisa ter esse alinhamento energético para poder dar certo aquilo que você está fazendo, aquela experiência que você quer ter. Então, eles por várias vezes me mostraram esse alinhamento cósmico que proporciona que o planeta saia finalmente dessa roda de Sansara. Hum. Então, é por isso que estamos, digamos assim, dentro de uma agenda apertada, para a gente acelerar o passo e isso acontecer aí até 2050 no máximo. Então, até 2050 o contato ele vai acontecer, Eu acho contato que pleno, né, antes. É, Eu é o acredito que prazo antes. máximo. É o prazo máximo. Do É jeito antes, com que está certeza. a coisa acontecendo, eu acho que Que bom, antes. né? Que a gente vai Viveremos para conhecer ver. nossos irmãos pessoalmente. Já estamos. Muito Bem, bem. Patrícia, por mim, ficávamos aqui a noite Opa, toda, não tinha problema. vamos fazer repeteco. Tem que sempre, você tem que vir, porque você dá uma aula. Legal. Você dá uma aula, você esclarece, você tem um olhar, às vezes, até sobre aquilo da lei da atração, você deu ali exemplos simples, mas tão diretos de mostrar como é que funciona a lei da atração, Sim. né? Que as pessoas às A gente vezes lêem na pode teoria, fazer você não um. consegue chegar lá, mas você conseguiu dar ali um exemplo tão nítido que dava para visualizar a cena. É isso aí. Tem que vir Vamos mais falar vezes. mais sobre isso, que isso é muito importante. Isso é um Sim. despertar. Isso traz libertação, né? Se a pessoa ela quer se libertar, né? Eu trabalho muito sobre com essa abordagem da ressonância com os pacientes. Então, Hum. assim, em questão de 2, 3 sessões, os pacientes alteram completamente Ah, a isso com estrutura. certeza, porque eu já fui sua paciente e eu sei que muda. Então altera, e é uma coisa tão maravilhosa, você está dentro de um processo de sofrimento, de repente você receber uma orientação que vai mudar toda a tua vida, vai alterar aquele sofrimento, vai tirar você daquele lugar, vai colocar você num lugar diferente, num lugar que realmente você merece estar. E é isso que a gente quer fazer pelas pessoas, trazer
conhecimento que liberte ela desse ciclo, né? Isso faz todo o efeito no planeta, isso ajuda tudo a acontecer, né? E é fantástico, imagine. Anos atrás, eu li em um livro sobre a lei da atração. Aquilo ficou na minha mente, não entendi muito bem, mas li. Não é um assunto. Depois, passado um tempo, veio de novo alguém comentando, eu não consegui visualizar o que a pessoa estava falando, mas li anos atrás. Você agora trouxe um ponto de vista, trouxe um exemplo tão simples, tão óbvio. Talvez ele está óbvio hoje porque maturou a informação dentro de você. Ela teve um tempo de digestão, porque muitas vezes o óbvio, às vezes demora para você perceber, justamente porque a pessoa ainda tem uma resistência a ver daquela forma, a entender daquela forma. Por Tem que que tão capacidade difícil? neuronal de Sim, assimilar, e a isso. gente Mas vai por quê? evoluindo, né? Por que que isso acontece? Porque a gente tem construção de ego. A gente tem muitos egos que vão perder muito o lugar deles aqui se a gente desperta para essa realidade. A gente desperta para essa verdade de que eu sou responsável por tudo, então está na minha mão a mudança, não do outro, está na minha mão. Então tem pessoas que têm essa dependência emocional, que tem esse movimento que ela precisa colocar a culpa sempre no outro, aquela coisa. Então, quando a gente fala isso, não é todo mundo que vai falar, nossa, que maravilhoso esse conhecimento que ela está dando, eu vou consumir, eu vou lá fazer. Não é, não. Tem Não, gente que vai olhar e falar, não, imagina, que o outro, que eu, que, imagina. Então, mesmo que de repente seja até, deve ser, mas ela não vai atrás, porque está muito confortável naquele lugar. mas Então, já às vezes, deixou ali qualquer coisa. está plantada a sementinha. É. E aí eu falo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, fala uma vez, aí outra pessoa vai lá na frente, fala de novo, aí o outro lá na frente fala mais uma vez, de repente já te pegou numa outra configuração. E aí o teu eu maior está mais próximo de você. Ele consegue buzinar no teu ouvido e falar, Maria, ó, você já ouviu tanto disso, para olhar, para dar uma atenção, porque aí o ego ele fica de lado um pouquinho, né? Então a gente precisa amadurecimento, Sim, né? Amadurecimento. e preparação que a gente vem. Eu, politicamente, até no que você trouxe, politicamente, há uns tempos atrás, eu já tinha concluído, bem, isso são dois lados da mesma moeda. Eu não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá, eu estou no meu. É isso aí. Pensava assim, mas ainda não tinha ouvido uma explicação tão. Mas já É isso. tinha esse sentimento. Isso, O certo é o caminho do meio. Caminho do sim, meio, como o Buda falava, como Jesus falava. O sim, isso aqui caminho me do dá uma meio, certa alegria de pensar. o caminho do meio não é neutralidade. O caminho do Não, meio é equilíbrio, não é neutro. Ele pega dos dois e ele faz, ele modula os dois, ele não fica neutro. e O caminho do meio, questiona, e o questiona. caminho do meio não é em Ele cima do quer fazer muro. isso, aquele quer fazer por quê? Vai, Isso, convém ou não convém? Isso, isso, aquilo. Por que que eu também estou interessada nesse assunto? O que exatamente, está me né? chamando nessa história? A gente tem que questionar, né? É. Patrícia, O caminho do meio não é em cima do muro, né? Tem muita não, gente que acha que você tem que escolher algo, você não. tem que escolher alguém. E eu Se falo, tiver que não, você escolher, não se tiver precisa. que, seja você, Sempre. seja a sua melhora, penso eu. Exatamente. Exatamente, Alguns vão né? chamar de egoísmo, como eu Não já é não. ouvi, mas eu não estou Sim. nem aí, que seja.
Se eu estou vendo que está trazendo melhoras para mim, melhoras dentro do meu universo, que seja. É isso aí. Mas, com certeza, Tranquilidade, paz. eu não vou cansar, acho que nunca, de lhe agradecer. Eu fui uma péssima paciente, Imagina. mas tive ótimos resultados, porque eu também sou assim, também vinha do espiritismo, tinha pré-conceitos formados, né, de uma ideia sobre as coisas, e era meio assim, olha, mas mesmo sendo uma péssima paciente, tive ótimos resultados. E devo Você foi uma agradecer a você. ótima paciente, e o seu resultado final, que é esse aí, é o que denota que você foi Eu uma estou no meio ótima do paciente. caminho, eu ainda Não estou em tá, não. construção, Estamos juntos, então, vamos caminhar. Vamos devagar e nos encontrar sempre. outras vezes. Eu agradeço pela oportunidade. E se alguém quiser conhecer mais sobre nós também, nosso instituto chama Lux Casuar Campo de Estrelas. Temos o site, Instagram, Eu né, vou deixar Facebook. tudo na descrição do vídeo, todas Isso. as suas redes sociais, e dizer para o pessoal, tem mais vídeos da Patrícia na plataforma, tem lá O o Cadu vídeo do também. esposo dela, do Cadu, e agradecer imensamente a sua presença mais uma vez aqui, e já convidar para a próxima vez, porque esses Bora. papos precisam ser esmiuçados, e você explica isso tão bem, com uma naturalidade que parece tudo fácil. Mas é fácil, tem que ser, né? É simples, é só a gente falar a linguagem do coração, tentar trazer exemplos mais lúdicos, mais humanos, né? Mais tranquilos para as pessoas compreenderem. É por isso que tem que ser simples, não é para ser algo difícil, para não ter acesso a todo mundo, né? Isso é importante. Essa é a linguagem que a gente precisa trazer. Bem, para Obrigada, você que Maria. chegou até aqui, deixe o seu like, toca no sininho, faça um comentário. Se tem alguma dúvida, entra nas redes sociais da Patrícia, vai estar na descrição do vídeo. Vá lá, pergunte, questione. Olha, faça uma sessão de reiki com essa senhora que a sua noite não vai ser qualquer coisa, você vai ter outros sonhos. Muito bem. Patrícia, eu agradeço imenso, agradeço a Gratidão. sua presença, agradeço a sua existência. Gratidão. Gratidão pela oportunidade. Gratidão a todos. Namastê. E até a próxima. Até a próxima.